Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais uma CEMEP aí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Volta Redonda. Eu me sinto muito honrada pelo convite, por poder participar mais uma vez dessa edição. Estou aqui com as minhas amigas de profissão, a professora Sandra Botelho, a professora Valéria Lima, que está aqui conosco hoje para compartilhar saber, conhecimentos relacionados à inteligência artificial. Eu vou me apresentar brevemente, né, para vocês saberem com quem vocês estão conversando. Meu nome é Silvia Trajano, eu sou professora do Instituto Federal, eu sou pedagoga de área, atualmente estou trabalhando na prefeitura, numa função mais administrativa, por hora, mas eu sempre tive relação com a educação. Então, eu sou pedagoga, sou mestre em ensino de ciências e doutora em ensino de ciências. E isso acaba trazendo uma bagagem para a gente, para falar sobre a sociedade, falar sobre o meio ambiente, e, casado com isso, falar um pouquinho das inteligências artificiais e como ela vem influenciando o nosso dia a dia. Eu vou atuar aqui nessa mesa redonda, nesse bate-papo, como mediadora, mas também participando, contribuindo, dando as minhas contribuições para as professoras, e eu vou passar a palavra para cada uma delas se apresentar e a gente iniciar o nosso bate-papo. Eu vou começar com a professora Valéria. Professora Valéria, fique à vontade para se apresentar. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Silvia. Obrigada, Sandra, por dividir essa mesa, né, redonda, esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que será de muitas aprendizagens e conhecimentos. Eu sou a Valéria da Silva Lima. Eu sou professora da educação básica, já tem um bom tempo, posso dizer 31 anos. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, então já trabalhei na alfabetização, já trabalhei quarto e quinto ano, já trabalhei na sala de leitura, já trabalhei com pessoas com dificuldades de aprendizagem. Sou pedagoga também na Prefeitura Municipal de Barra Mansa, então eu sou professora, sou pedagoga na Prefeitura Municipal de Barra Mansa, e sou de licença-prêmio, esperando a aposentadoria em breve, e também sou tutora do CEDERJ, fiz o mestrado e o doutorado em ensino de ciências pelo Instituto Federal de Educação do campus Milópolis. Então, é um prazer estar aqui para nós discutirmos, para nós conversarmos sobre as demandas, né, que nós estamos vivendo, envolvendo o ensino e a inteligência artificial. Muito obrigada. Obrigada, professora Valéria. Vou passar agora a palavra para a professora Sandra, esteja à vontade. Olá, eu sou a Sandra Botelho. Agradeço o convite aí da Silvia. É uma grande honra participar aqui junto com a Valéria também. E a gente está aqui para poder discutir e conversar as questões, né, ligadas à educação. E isso, assim, mexe bastante com a gente, visto que já tem, assim, uma longa caminhada, né, alguns anos trabalhando na educação, inicialmente na educação básica, atualmente sou gestora escolar na rede estadual. A gente atua, né, tanto no pedagógico quanto com questões administrativas. Sou pedagoga, estou mestranda no ensino de ciências, e espero estar aqui compartilhando saberes com as meninas. Muito obrigada, meninas. Nós somos da área da educação, então a gente tem uma relação bem estreita. Quase sempre, quando a gente se reúne, é para pensar educação, para discutir educação, conversar sobre educação, porque é uma área que a gente gosta, né? A escolha pela profissão dá para perceber que não foi por uma obrigação, talvez algum dia no futuro por uma necessidade, mas hoje é puro prazer. E é por isso que a gente está aqui hoje, participando da CEMEP e trazendo algumas contribuições que a gente espera que seja muito útil
tanto para os alunos que estão nos cursos técnicos, quanto para os alunos de licenciatura, né, que daqui a pouco serão os nossos colegas de trabalho. Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar a tela. Então, aqui está a nossa temática: ensino e tecnologia, inteligência artificial, ética, educação, trabalho e o meio ambiente. E estamos nós aqui apresentadas, professora pedagoga doutora Silvia Trajano, professora pedagoga mestranda Sandra Emília Botelho, professora pedagoga doutora Valéria da Silva Lima. Então, o objetivo desse bate-papo, dessa roda de conversa, é discutir as mudanças sociais provocadas, em especial, pelas tecnologias de rede e como estas vêm influenciando o mundo do trabalho, a formação profissional e cidadã e suas influências no comportamento individual e coletivo da humanidade, a partir da inserção da inteligência artificial. Bom, a gente sabe, né, que a inteligência artificial é algo que já vem de um tempo, não começou de agora. Então, existe uma linha do tempo para a inteligência artificial, embora isso seja muito mais falado hoje, ela existe desde 1950, né, quando, na verdade, o termo ele foi utilizado pela primeira vez. E de lá para cá, houve estudos intensivos a respeito de como entender e como saber a inteligência artificial dentro dessa perspectiva social. Mas, para além disso, se a gente olhar para a nossa sociedade em si, na verdade, para a sociedade mundial, a gente pensar que a primeira grande mudança que alavancou o desenvolvimento social foi a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, várias outras descobertas dentro da sociedade, das tecnologias, que influenciaram as nossas vidas, na forma de plantio, de colheita, na forma de comunicação, depois a imprensa, e aí mais tarde, mais recente para a gente, né, a globalização. Então, cada um desses eventos, né, surgiram outros subeventos que foram impulsionando o desenvolvimento social. Agora, a globalização, ela trouxe as conexões, as redes sociais, fazendo com que a aculturação acontecesse de uma maneira muito natural, né? Então, o que antes a gente levava muito tempo para saber, para aprender alguma descoberta que acontecia lá nos Estados Unidos, por exemplo, levava muito tempo para a gente chegar ou descobrir ou conhecer tais descobertas, porque dependia que as pessoas viajassem e trouxessem as novidades para a gente, porque a gente não tinha essa rede, né? É claro que veio o telefone com a descoberta, com o desenvolvimento da imprensa, logo após da Revolução Industrial, o rádio, mas a gente ainda assim levava um tempo mais moroso para receber as informações e a nossa capacidade de se aculturar daquilo que o outro fazia de bom e de melhor para a nossa sociedade, adaptando ao nosso contexto, era muito moroso. E a globalização, com as tecnologias, ela veio e diminuiu muito o tempo dessa aculturação. Então, hoje, a gente consegue saber, quase que em tempo real, tudo o que acontece em qualquer parte do mundo. Basta o nosso interesse, basta a nossa vontade de entender e de saber o que está acontecendo nos outros países, nas outras sociedades e, por que não, até dentro do nosso país, que é um país grande, é um dos maiores, né, da América do Sul, e a gente pensa que ocupar quase uma grande parte de um continente acaba trazendo para a gente grandes responsabilidades. O Brasil é um país diverso, é um país rico em cultura, rico em diversidade, e essa diversidade ela está cada vez mais rica graças a essas barreiras que foram derrubadas com as tecnologias. Então, se antes havia preconceito de etnia, preconceito de comunicação, de sotaque, não que isso ainda tenha sido exterminado, ainda existe, mas é muito menor, porque hoje a gente sabe que a diversidade ela existe e o respeito ele também precisa existir, porque assim como o meu comportamento, o meu diálogo, a minha fala é comum na minha região, se eu viajar para um outro estado do nosso mesmo Brasil, isso vai ser recebido de uma maneira diferente.
Então, por que eu não posso também receber de uma maneira amistosa e receptiva uma pessoa, um cidadão que está vindo de uma outra região do país ou de um outro país mesmo? Então, essas fronteiras, elas ajudam a gente a abrir a mente. Por isso que hoje tanta gente se discute sobre aceitação, sobre diversidade, porque a globalização, com essas redes, elas também favoreceram isso. E aí vem a inteligência artificial, que, como eu falei, ela já existe desde 1950, desde a década de 50, mas ela tomou força, impulso, graças à globalização, a esse mecanismo tecnológico que a gente lida no dia a dia, e agora a inteligência artificial ela está em voga, então vai ser um outro salto, né, para o futuro que a gente vai dar. E aí, só para ilustrar essa fala, a gente traz aqui para apresentar para vocês o filme Eu, Robô, que é um filme de 2004, onde ele já falava, já trabalhava sobre inteligência artificial, mostrando a competência e as capacidades desse momento em que a gente está vivendo hoje, já em 2004. Só que ele fazia, né, o autor ele fez uma previsão que esse filme ele foi baseado em um livro, ele foi pensado para 2035, e a gente está 10 anos antes de 2035, com muita coisa que esse filme apresenta já sendo vivenciado, ou pelo menos nos provocando para um pensamento mais futurista e do que a gente quer e pretende fazer da nossa sociedade, mesclado a tanta inteligência artificial que está aí em voga. Então, fica aqui a dica para vocês assistirem, e quem já assistiu, assistir de novo, mas com um olhar voltado para essa nossa discussão aqui hoje, que vocês vão perceber que o filme ele traz nuances que talvez a gente, assistindo apenas como entretenimento, não tenha pensado nisso. E aí, aqui, a gente já começa com algumas provocações, né? A revolução da inteligência artificial trouxe essa breve linha do tempo, na verdade, nem trouxe, né, eu só mencionei, que na década de 50 a gente já se falava sobre inteligência artificial, de lá para cá muita coisa aconteceu nessa pesquisa sobre a inteligência artificial, a IBM, em 1998, começa a aprofundar com esses estudos, a globalização vem e, assim, faz com que a gente abra a mente e traz novas possibilidades e faz a gente rever a forma de repensar o conhecimento, e junto com esse repensar de conhecimento na sociedade, a escola também, e aí depois, logo, a inteligência artificial em destaque. Então, aí a gente traz como uma provocação, já a nossa primeira provocação. A inteligência artificial está a serviço da humanidade ou a humanidade está a serviço da inteligência artificial? Aí eu aproveito essa provocação e indago das minhas colegas o que elas pensam a respeito dessa pergunta, né, dessa provocação. E aí eu vou pedir licença para retirar aqui a imagem, para a gente poder bater um papo sobre essa questão. A inteligência artificial está a serviço da humanidade ou a humanidade está a serviço da inteligência artificial? O que vocês acham? E vocês que estão nos assistindo, pode colocar os comentários aí também. Eu acredito, né, que a inteligência artificial ela deve estar a serviço da humanidade para resolver os problemas da saúde, para resolver os problemas do ensino, para auxiliar, né, nas metodologias, nas práticas educativas. Só que é preciso ética, né? É preciso cuidado, porque ela deve estar, assim como ela pode ser usada de forma diferenciada. Então, é preciso uma educação que valorize a reflexão, para que a inteligência artificial seja, de fato, um elemento que ajude na resolução dos problemas sociais, dos problemas da humanidade. Então, cabe a nós, educadores, envolvidos com o ensino, dinamizarmos e discutirmos sobre essa temática, que a inteligência artificial ela deve estar
a serviço da humanidade e não o contrário, porque nós somos seres humanos e é preciso valorizar as humanidades, é preciso ter ética profissional, é preciso ressignificar as nossas ações, tendo em vista que nós precisamos, né, na corrida contra o tempo, na aceleração, vivemos tempos assim de muitas correrias, então é importante elementos que nos ajudem a caminhar, a resolver os problemas deste século. Mas é importante também levar em consideração que a inteligência artificial, ela precisa, ela precisa de estar atrelada à humanidade, né? Nós não estamos a serviço dela, né? Ela não está a serviço de nós. Nós é que estamos, precisamos saber utilizá-la de uma forma coerente. Até assim, complementando essa fala aí que a Valéria coloca, realmente, assim, a inteligência artificial, né, assim como toda tecnologia, ela vem para nos ajudar. O que a gente precisa refletir é que uso que a gente faz desses recursos, né? É aí que está, talvez, o X da questão, né? A gente precisa ter esse posicionamento, mas, assim, vem para nos auxiliar, para agilizar a questão, né, de coisas de tempo. A gente demorava muito tempo para executar certas tarefas. Hoje, a gente faz essas tarefas de forma mais rápida, com o auxílio da tecnologia. Mas isso não minimiza a importância da ação humana, não minimiza a importância da atuação que a gente tem que ter. E aí ela levanta uma questão assim, importante, que a gente começa a acelerar o tempo, né? Então, como eu tenho mais tempo, a necessidade de fazer mais coisas e não refletir sobre essas coisas. É aí que a gente tem que parar, porque a gente precisa aprofundar nas ações que a gente está tendo. Nós viemos, né, de uma sociedade em que, assim, a produção tem que produzir. E muitas vezes a gente tem a impressão de que quando a gente dá aquela parada, quando a gente dá uma pausa, né, para refletir ou para poder descansar mesmo, que é errado. Então, a gente não pode ter essa condição aí, né? A gente precisa continuar aprofundando e aproveitar esse tempo qualitativamente. Então, está me sobrando tempo? Que ótimo. O que eu vou fazer? Preciso, sim, pausar, descansar e aprofundar em questões, né, que muitas vezes a gente ficava ocupado pelo fazer, né? É isso mesmo. Tá muito legal essa discussão, pessoal. Coloca aí os comentários de vocês, né? Para a gente, é claro, né? Não vai ter como a gente responder hoje, que o nosso foco aqui é a discussão, mas logo depois, ainda hoje, ou no máximo até amanhã, dia 9, a gente vai dar as respostas que vocês disponibilizarem aí para a gente ver. Agora, muito legal, eu não vou responder, porque são questões que não requerem respostas exatas, né? A ideia é provocar e que cada um que esteja ouvindo vá refletindo sobre as falas que estão sendo ditas aqui. Eu gosto muito de trabalhar com filme, e aí quando vocês falam dessa questão de otimizar o tempo, e aí você otimiza tanto tempo que acaba ficando sem tempo para a família, para você, porque você entra num processo mecânico de produção, e quando você para um pouquinho, é o que a professora Sandra falou, você entra num momento de autocobrança, né? Que você não está fazendo nada, por que você não está fazendo nada? Então, ou você tem que estar com o celular na mão, ou você tem que estar ouvindo alguma coisa. Então, ir para um campo aberto, né? Contemplar as árvores, as plantas, né? Ir para uma praia, deixando o celular em casa, talvez seja coisas que a gente tenha dificuldade de ver as pessoas fazendo.
curtindo a vida, né? Curtindo a natureza. Então, isso está mudando a forma de como o ser humano ele começa a perceber o nosso planeta. E aí me veio na cabeça um outro filme que é o Clique, com Adam Sandler, que é de 2006, que também é um filme lá atrás que ele já trazia essas abordagens que vocês estão apontando hoje, né? Que ele ganha um controle remoto do senhor Muerte, e esse controle ele começa a pular tudo que é interessante na vida dele, né? Tudo que, para ele, apesar de ser interessante, leva um tempo que ele julga não ter. Então, fazer amor com a mulher dele, jantar ou almoçar com a família, as discussões, as brigas familiares que também nos forjam como seres humanos. Então, ele começa a pular ou avançar, coloca em velocidade 2x, né? E isso é uma coisa que a gente faz no celular, a gente não está com pressa, não está com paciência para ouvir a pessoa, você coloca lá, você assiste um filme no YouTube, você coloca na velocidade rápida lá, você assiste uma aula, né? Depois o pessoal vai colocar a gente na velocidade 2x aqui, para ver se você vai falando rapidinho, né? E aí perde-se muita coisa, perde-se detalhes, e talvez não, certamente são esses detalhes que nos fazem seres humanos, que nos constituem como seres humanos. E daí a conveniência da provocação. Em que momento nós estamos, de fato, sendo seres humanos, dando atenção para as pessoas, ouvindo o outro, discutindo, se for o caso, né? Discutir significa defender pontos de vista e não necessariamente brigar. Em alguns momentos, brigar mesmo, entrar em conflito sem agressão física e sem agressão verbal. Mas, assim, em que momento que a gente está sendo ser humano? E aí cabe, sim, a provocação, né? Quem está a serviço de quem? Será que a gente ainda tem o tanto de humanidade como tínhamos na época dos nossos pais, dos nossos avós? A forma de criação era uma. Como é que estão sendo os filhos hoje criados? Não estou dizendo que antes tem que ser do jeito que era antes, não, porque a sociedade está num outro momento, ela também está sofrendo uma metamorfose e automaticamente esses pais também sofrem uma metamorfose, né? São famílias que precisam passar mais tempo fora do lar, trabalhando para subsistência, né? E às vezes nem sempre tem atenção para os filhos. Será que eu preciso trabalhar tanto para dar tanto conforto? Será que, de repente, um pouco menos de conforto, mais carinho? Será que a gente já perguntou o que nossos filhos querem da gente em relação ao que a gente luta tanto para dar para eles ou para deixar para eles? Será que é o ter? Ou, de repente, não é o ser? Então, a próxima pergunta, provocação, é sobre a ética e a tecnologia, desafios éticos, privacidade, vigilância, vieses algorítmicos e desigualdade digital. Quem é responsável pelas decisões das máquinas? Acho que a professora Valéria tocou um pouquinho nesse ponto. É possível programar a ética? E aí eu pergunto para as minhas amigas aí, é possível programar a ética? Né, assim, a gente fica pensando nessas questões ali, né? Primeiro, em relação à desigualdade digital, nosso país é muito grande, né? E nem tudo que a gente tem aqui na nossa região, no nosso contexto, acontece da mesma forma em outros locais. Existe, sim, ainda, né, locais em que o acesso, né, à tecnologia, ele é bastante restrito, visto que ainda é necessário muitos programas que hoje a gente julga que não, para que isso, né? Mas programas do governo federal de incentivo à tecnologia, justamente para dar acesso a todos, né? Buscando uma maior igualdade. Agora, se a gente pensar aí nas questões da ética, o que a gente vivencia dentro da tecnologia, né? É um mundo lá dentro, né, do mundo virtual. E o que eu procuro? Da mesma forma que eu vou buscar no mundo, vamos colocar assim, real, né?
é o que eu busco lá no mundo virtual. O que eu estou procurando? O que eu estou fazendo? Que conhecimento eu busco lá dentro? E hoje, cada dia mais, a gente tem observado a necessidade desse controle desse mundo digital. Então, a gente muitas vezes achava que não há um controle, mas há sim, né? Há um regramento cada vez maior, né? A gente vê aí dentro do direito uma busca, né, maior por poder responsabilizar dentro desse mundo digital. E aí, se a gente pensar, o que eu estou querendo, o que eu busco ali, que trabalho que eu vou estar fazendo, como que eu vou, em que vai estar me acrescentando? São nós somos responsáveis por aquilo que a gente está buscando, né? Para toda ação tem uma reação. Então, assim também dentro de um mundo virtual, dentro de um mundo tecnológico, a gente vê que a tecnologia, ela avança. O que é hoje já não é amanhã, é muito rápido. As mudanças, elas estão cada vez mais aceleradas. Mas nós continuamos aqui. E nós somos responsáveis por essa mudança e nós somos responsáveis pelas consequências que elas estão trazendo para a gente. Então, a gente precisa refletir sobre isso. O que eu estou buscando ali dentro desse mundo virtual? Como eu posso contribuir com o outro? Como eu posso auxiliar o outro? Acho que a reflexão ela vai andando por aí. E é muito interessante isso que você traz, porque se resume de uma maneira só. A gente é o que a gente vê, o que a gente consome, né? Então, quando a gente traz essa abordagem da ética e da tecnologia, a gente cai de novo lá naquela área, né, da globalização, das redes sociais. Então, esses algorítmicos, né, que chegam para a gente e que vai percebendo como é o nosso comportamento, são os nossos interesses, e começa só a enviar informações que normalmente são aquelas de nosso interesse. Isso a gente precisa fazer uma reavaliação, porque muitas vezes, quando a gente está no ócio, né, a gente acha que está no ócio, a gente começa a ver um monte de coisa, né? Eu estou falando de Instagram, né? Ele começa a te oferecer várias coisas, né? E te oferece de uma forma provocativa, provoca uma curiosidade. Ele mostra um pedacinho e não mostra tudo. Aí você vai lá, clica naquilo. De repente, não é algo do seu interesse, mas passa a ser quando você leva muito tempo assistindo aquilo ali. E aí o algoritmo dele começa a entender que aquilo ali é o que você curte, é o que você quer. Então, ele começa a fazer uma mudança no seu pensamento, no seu gosto e até no seu comportamento. Então, quando a gente fala em relação à ética e à ética tecnológica, eu acho que a gente tem que pensar de tudo isso que a professora Sandra falou, levar em consideração de repente, não acreditar em tudo que a gente vê nas redes sociais e até mesmo na mídia, né? Sempre buscar uma fundamentação para aquilo, entender de onde saiu aquela informação, porque agora os nossos olhos nos enganam. A inteligência artificial ela é capaz de montar imagens com falas, né? As tais fake news, que você fica assim, gente, mas será que isso aconteceu mesmo ou não? Ou então, ou você passa a acreditar tudo que vê e começa a entrar numa noia alienatória, ou você passa a duvidar de tudo, você fica cético, você não acredita em nada. E passa também a absorver, de repente, informações que seriam importantes. Então, assim, como agir em relação a isso? Né? Então, a ética ela está muito relacionada com a forma como a gente vive a vida, como a gente vê as coisas e como a gente se comporta, que foi muito o que a professora Sandra contribuiu aí para a gente. Professora Valéria, quer dar alguma contribuição em relação a essa provocação? Quero sim, eu achei muito importante tudo que vocês falaram, concordo plenamente, e eu fiquei pensando que tudo que vocês falaram, só para concluir, diz respeito à pesquisa, diz respeito à ação educativa,
de buscar, né, as regras, as diretrizes, buscar caminhos e entendimentos para avaliar, né, o que é que nós estamos fazendo. E aí volta também na relação com o tempo. É o tempo acelerado, mas é o tempo, ao mesmo tempo, que você busca aprofundamento, né, para que você tenha ética nas suas ações. Então, a educação para a ética, a educação para o pensar, a educação como elemento de formação continuada, ela não está desassociada de todas as nossas falas, de todas as nossas ações, com relação à programação da ética. Perfeito. Vamos para mais uma provocação aqui. A inteligência artificial e educação. Potencial da inteligência no ensino, personalização, inclusão, acessibilidade, riscos, desumanização, dependência tecnológica e redução da criticidade. Questão provocativa. A inteligência artificial pode substituir o professor ou potencializar sua função social? O que minhas amigas acham? Eu acredito que, assim, eu penso que é uma certeza, sabe, dentro de mim, de que a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Como eu já disse antes, acho que tem determinadas situações que vão agilizar, mas depende da gente essa utilização, né? Então, assim, eu vou usar como um recurso. A gente vê os meninos hoje com muita facilidade de informações, mas eles não sabem organizar, selecionar, e é o que a Valéria tem colocado ali. A educação, ela está num processo de transformação. Eu acho que nós estamos num momento de transição para aprender a organizar esse excesso de informações que chegam. E aí eu vou começar a passar por um filtro, por seleções, eu vou começar a trabalhar com ele, já que ele tem esse acesso mais facilitado e em outro momento não tinha, como que eu trabalho com ele para poder selecionar essa informação, selecionar a fonte, é isso mesmo que eu estou buscando? E aí, assim, a gente vê essa informação de uma maneira rasa. E como que eu faço para aprofundar? E aí, sim, não vai ser mais uma informação, transformar isso em conhecimento. Então, o papel do professor, ele é essencial. Ele continua sendo potencial aí nesse processo de aprendizagem, né? Se antes ele precisava trazer a informação e transformar essa informação em conhecimento, hoje ele tem aí um facilitador de acesso a essa informação, mas o fator que transforma isso em conhecimento cabe sim ao professor fazer. Muito bem. Professora Valéria, quer contribuir? Quero sim, eu também concordo e exatamente. O professor é um sujeito de importância nas relações do ensino, nos processos educativos, então ele não será substituído pela IA, mas ele deve utilizar a IA como recurso para sua prática docente. E aí aproveitar para quê? Para otimizar o seu tempo. Então, assim, é preciso formação, não dá para ser... para a IA ser utilizada de forma sem a formação continuada. Então, é preciso formar esse professor para que ele saiba utilizar a inteligência artificial, para quê? Para que ela venha auxiliar, vai ser um recurso didático, mas não é nada mecânico. Nós precisamos de pensar que nós somos seres humanos, então o professor também, as demandas, são muitas formações, são muitas aplicações de provas externas atualmente. Então, assim, sabemos que está um desafiador o exercício docente na atualidade. Mas, como ali a reflexão veio falar sobre a desumanização, então é preciso o tempo inteiro estar voltando nas humanidades, na ética. Então, utilizar a inteligência artificial para organizar, para planejar o tempo para a produção de conhecimento,
né? Então, assim, e aí, olha, um dos riscos é a redução da produtividade. O tempo inteiro nós estamos falando aqui sobre isso. É importante desenvolver uma educação para o pensar. E para pensar, nós precisamos de tempo. E talvez a inteligência artificial, ela sirva como um aliado para diminuir, para que o professor tenha um pouco mais de tempo para organizar as suas aulas, para a sua formação. Mas eu também acredito, assim como a professora Sandra falou, eu tenho praticamente certeza, o professor ele não vai ser substituído, porque a nossa função é muito importante, né? E nós produzimos conhecimento através das interações. Então, a máquina em si, a inteligência artificial sozinha, ela não é capaz de fazer o que o olho no olho, o que a presença marcante de uma pessoa pode fazer. Ok. Mas como o meu papel aqui é provocar, né? Enquanto seres humanos, eu não sei se eu posso até falar dessa forma, mas enquanto seres humanos que permanecemos, e creio eu, desejo que permaneçamos a ser, a gente tem que pensar que a escola hoje, é claro que toda regra tem sua exceção, né, gente? Mas a escola hoje, ela não é um espaço de grande interesse para o estudante. Quando vêm as tecnologias, e aí eu estou falando todas elas, né, essas tecnologias digitais, elas vêm como uma forte concorrente para o campo da escola. E aí, pegando essa sua fala, Valéria, de que a gente precisa do tete-a-tete, do olho no olho, e aí eu vou falar assim, de experiência de campo, né? Não é nem teoria, né? Talvez surja uma teoria a partir daqui, dessas discussões nossas, mas é que eu percebo que já existem alguns grupos de pessoas que elas preferem o não tete-a-tete. Elas preferem a máquina fria, elas preferem essa relação mais desumanizada e elas preferem estar interagindo em ambientes que, de repente, não seja com troca. Tanto é que o nosso governo definiu, né, a partir de uma legislação, que os celulares ficassem proibidos dentro das escolas. E isso foi um avanço, porque no primeiro momento houve aquela resistência, e logo depois a gente olhava para o pátio da escola, e aí vocês podem, né, confirmar isso ou não, mas a gente olha para o pátio da escola e a gente vê as crianças, os jovens, os adolescentes trocando, conversando, trocando, criando músicas, coisas que há muitos anos eu não via isso acontecer. Então, talvez, eu já provocando e ao mesmo tempo, né, tentando amenizar essa provocação, penso eu que muitos desses grupos que ainda optam em ter uma relação mais fria com a máquina e desumanizada, talvez elas não tenham sentido o gosto e o prazer desse tete-a-tete, desse olho no olho, da forma como deveria ser, porque nasceram num período de transição, um período em que a gente pode dizer que a gente vive choques culturais ou geracionais, né, como pessoas da nossa idade, né, que teve uma outra educação, viveu num outro tempo, a gente viveu na época do telefone, né, com fio, a gente viveu na época da fita cassete, do vídeo cassete, o auto-reverso, que era o ápice da tecnologia, e tem muita gente que está nos assistindo aqui agora não está entendendo do que eu estou falando. Um exemplo disso, ontem, né, estava na casa da minha mãe, aí o meu sobrinho neto, ele botou a mão assim nesse meu relógio aqui, perguntou para mim, o que é isso? Ele perguntou o que era, ele tem uns 3 anos, vai fazer 4, o que é isso? Então, isso, o tempo todo, me remete ao tempo em que eu vivi e ao período em que eu passei, né, ao decorrer do caminho, e o tempo que eu estou vivendo hoje. E isso diz que eu não posso ter a mesma perspectiva social,
da minha época, de quando eu era aluna. Eu não posso querer que os meus alunos tenham os mesmos comportamentos se eles têm ofertas diferentes nos dias de hoje. E aí também casa com o que a professora Sandra falou. A educação, o professor, ele não vai perder espaço para as tecnologias, mas ele pode perder se ele não, e aí, reaproveitando a fala da professora Valéria, se ele não estudar, se ele não pesquisar, se ele não acompanhar o seu tempo, não acompanhar o seu aluno, e muitas vezes acompanhar o seu aluno requer se despir de orgulhos, de prepotência e aprender com ele. Porque isso também é interessante para o nosso aluno entender o quanto ele está sendo útil na nossa formação. Então, é importante a gente saber de onde viemos, o caminho que percorremos, porque penso eu... Opa, vai chover. A gente está vivendo na melhor época, que é o momento em que a gente pegou o passado, estamos vivendo o presente e praticamente o futuro ao mesmo tempo. Então, para quem está fazendo licenciatura, talvez vá ter uma facilidade maior em relação à nossa época, porque já vive num período de altas habilidades digitais, um período em que o planeta está mais aberto para discutir diversidade, ainda que ela não aceite, mas ela discute. Então, isso já é um avanço. E um avanço que esse professor, esse futuro professor, ele tem que levar para a sala de aula. E o aluno, né, do curso técnico que está nos ouvindo hoje é entender que ele também pode somar na formação do professor, sugerindo ao professor aulas que sejam mais interessantes do que, de repente, ele ter preferência de ficar mexendo em vídeo, ficar com a cabeça ocupada com as coisas de fora da escola, porque a escola também pode ser um ambiente muito interessante, muito agradável, mas isso é a partir da soma. Então, Silvia, olha só, essa sua fala mexe muito comigo, por quê? A escola, ela é assim, um espaço rico. Uhum. E ela é um reflexo do que a gente vive na sociedade. Então, assim, muita dessa diversidade, muitos desses conflitos, eles vão estar naturalmente presentes dentro da escola. Por quê? Porque a escola não é um ambiente isolado, né, separado. Não, ela vai refletir todas aquelas questões. E o processo, né, de ensino-aprendizagem, ele se dá justamente dessa troca. E eu acho assim que não vai ser necessário, assim, hoje a gente precisou, nesse momento, né, a proibição do celular, mas assim, o que a gente vai precisar é de um equilíbrio, né? Nem lá, nem cá. Ah, tá errado o uso da tecnologia? Não tá errado, é o que a gente tem. E assim, eu costumo dizer que o melhor momento é o agora, é o hoje, é o que a gente está vivendo. A gente não vai voltar lá no passado, não tem condições, a gente não vai viver o que a gente já viveu, mas a gente ainda não chegou em algum lugar, né? A gente não sabe, o futuro ainda está por vir. Então, qual é o melhor momento? O melhor é agora. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio aí, né? O professor, ele não é mais aquele detentor, né, de um conhecimento. Ele está ali para uma mediação. Ele tem, sim, mais experiência, ele tem uma formação mais adequada, mas isso não significa que ele não possa aprender com aquele menino, com aquela menina que está ali. Então, assim, pode ter sugestões? Pode ter troca também, e aí vai ser uma construção e um conhecimento que vai se dar. Então, precisa de uma harmonização aí, né? Tanto o aluno ter essa percepção, né? E o professor também. E adianta, assim, que talvez a provocação deva partir da gente, né? A gente ali, que é o adulto na situação, né? A pessoa que é um pouquinho mais madura ali, e cutucar para que isso aconteça e motivar, né? A motivação a gente sabe que ela é interna, mas assim, eu preciso de organizar um ambiente
em que eu desperte isso dentro do outro, e seja para o professor quanto para o aluno. Então, assim, o que a Valéria coloca a respeito da formação, a gente precisa conhecer, porque quando a gente não conhece, a gente tende a criticar, né? Tudo aquilo que eu desconheço, a minha tendência não sei, então está errado. Não, eu preciso conhecer para poder ver o que é positivo, o que é negativo, e buscar, assim, sempre um equilíbrio. Eu trabalho por essa linha, eu acho que nem muito lá, nem cá, é aqui no meio. Vamos ver como que a gente vai poder trabalhar junto, né? Mas é exatamente isso. E aí, o adulto da relação realmente ele precisa startar, casar a formação, entender que a gente vive num processo diferente, mas esse despertar, ainda que não seja o ideal, a proibição dos celulares, foi importante para startar aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter um tempo maior sem essa ferramenta na mão no ambiente da escola. O que não significa que deva ficar assim para sempre, até porque o celular ele pode ser uma ferramenta, pode não, ele é uma ferramenta muito útil na mão do educador, quando ele quer utilizar as tecnologias para melhorar a qualidade da aula dele, melhorar a qualidade das relações, e aí as tecnologias ela passam a ser um potencializador, inclusive de humanidades, diferente de todos esses tópicos que foram citados aqui nessa provocação, né? O potencial da inteligência artificial no ensino, personalização, inclusão, acessibilidade e esses riscos de desumanização, dependência tecnológica e redução da criticidade, isso vai caindo por ralo abaixo quando a gente trabalha com essas tecnologias a favor da humanidade. Perfeito. É isso. Eu só quero completar, que eu achei bem interessante a provocação, e é só levar em consideração que quando você fala, Silvia, dos grupos, né, que preferem o uso da inteligência artificial, talvez, e aí, mas ali você já sinaliza que é um potencial da IA sobre a inclusão. Então, assim, é importante, nós teremos esses grupos, mas isso não vai invalidar nem substituir a ação docente. Aliás, nem deve, né? Não deve. Não deve, porque nós teremos vários grupos, né? Porque aí nós observaremos os princípios da inclusão. Então, é mais um caminho de formação, de entendimento, para o professor saber que determinados grupos, eles vão ter essa preferência, exatamente. Perfeito. Passar para outra, tá? A inteligência artificial e o mundo do trabalho. Automação, desemprego tecnológico e novas profissões. Necessidade de requalificação e formação continuada. Acho que é bem isso que a gente... Tá. É bem isso que a gente vem trazendo, né, na discussão. E aí, para reflexão, como preparar trabalhadores para empregos que ainda não existem? Acho que já é tudo que nós já estamos falando e conversando aqui, debatendo desde o início mesmo. É preciso estar aberto para as mudanças que têm acontecido, né? Então, nós necessitamos desse olhar de formação continuada, de formação constante, de mudança. E, assim, e aí nós vamos preparando, nós como educadores, nós vamos colaborar para quê? Para a formação desses novos sujeitos que assumirão novas profissões. Enquanto isso, algumas profissões também vão deixando de existir. Então, é um processo contínuo de formação e é um processo contínuo de ação. Então, assim, todos estão mudando ao mesmo tempo e quem não se atualizar, infelizmente, vai ficar desempregado, vai ter menos
condição de oportunidades. Então, assim, o ensino, a educação, a pesquisa, ela entra nesse campo e está bem atrelado com as novas transformações, até porque nós já discutimos sobre isso aqui, que a escola, o ambiente escolar, é reflexo, né, da sociedade. Então, a sociedade está em transformação, a escola também está em transformação, e nós, educadores, nós não podemos deixar. Então, nós somos também os mediadores e vamos auxiliar na formação dessas novas profissões. Então, é a continuidade, né? E não é só, né, assim, igual você está colocando, só reforçando, né? Não é só a formação técnica, né? Porque isso ele vai conseguindo. E, assim, logicamente, ao longo da vida, vai ter outras oportunidades dessa formação continuada. Mas é uma formação para as relações, né? Como enxergar o outro, né? Como conduzir junto do outro, né? Como acontecer essa troca, essa relação. Isso é importante também a gente refletir nesse processo. E aí nós voltamos também no que nós discutimos anteriormente, sobre a ética, né? Sobre as regras, as diretrizes, né? A humanidade. E pensar que essa profissão que ainda não existe, talvez estejamos falando de um ser humano que também ainda não está pronto para ela, mas está no caminho né? Ele está se transformando. E essas transformações futuristas, elas acontecem exatamente quando a gente tem um colapso, quando tem um problema, quando tem uma necessidade de... Quando algo nos falta, a gente tem que se reinventar, e nessa reinvenção é que se cria coisas novas, né? Então, quase que todos os remédios, né, medicamentos, eles surgem a partir de um erro. Então, acho que a sociedade também ela caminha bem assim, por isso que tantos avanços e de forma tão rápida vem acontecendo. Vamos para a próxima provocação. Agora, eu vou puxar um pouco de sardinha, né, para minha área de formação. Inteligência artificial e o meio ambiente. Inteligência artificial aplicada à gestão ambiental e monitoramento de recursos. Contraindicações: alto consumo energético e lixo eletrônico. E aí, pensando nisso, vem a questão provocativa. A inteligência artificial é uma aliada ou uma ameaça à sustentabilidade planetária? Agora a gente saiu do foco da humanidade e estamos indo para o centro, né, da nossa vivência, que é o planeta, que é Gaia. Então, como a inteligência artificial pode ser uma aliada ou pode ser também uma ameaça na sustentabilidade planetária? Acho que a ameaça é quando a gente começa aí, né, vivenciar esse excesso do consumismo, né, a troca muito rápida. Então, assim, eu tenho um celular e aí eu preciso de um outro, quebrou, eu não conserto, eu vou trocar. Então, assim, são as coisas, assim, desse mundo que a gente vive, né, desse processo de aceleração, de rapidez, e aí eu não vou produzir, né, assim, uma troca. Eu quero um conserto, uma reforma, reaproveitamento, né? Então, são essas coisas. Então, assim, o excesso de consumo, ele faz isso. O meu tá bom, mas eu quero o outro modelo. Então, a gente precisa de trabalhar muito essa reflexão, né? Pensar muito sobre isso. Então, assim, isso é realmente uma ameaça. Por quê? Porque é uma alta produção de lixo aí, né? Que a gente precisa buscar formas, né, de estar reconduzindo isso e não descartando, né? Eu acho que seria isso, descarte, né? Essa questão de descarte não só do objeto, mas muitas vezes até das relações, né? E a gente parar para pensar para onde é que vai tanto lixo eletrônico, né?
como é que isso é administrado, onde eles são desfeitos, é uma coisa para se pensar. Hoje em dia, a gente compra muito, né? É claro que em termos de tamanho são coisas menores, mas que ainda assim é lixo. Aí, para onde esse lixo vai? Com certeza, né? Para fora da minha casa. Mas como assim para fora da minha casa? A gente está dentro do planeta. Então, a gente está colocando esse lixo onde, né? E quando a gente fala de consumo, automaticamente a gente está falando do capitalismo, que é uma outra teia que nos faz ficar enredados, porque eu tenho um celular. Eu não quero ser consumista, mas daqui a pouco aquela programação do meu celular ela já não funciona. O meu celular perde a memória, o meu celular ele começa a travar, porque as coisas elas são fabricadas e muitas vezes já pensadas para que você troque daqui ao tempo de vida útil X. É igual as lâmpadas ela tem algumas 1000 horas de funcionamento. Se pensarmos que há anos atrás, quando a lâmpada ela foi criada, quando ela foi pensada, ela funcionava até queimar, até quebrar, na verdade. Ela não queimava, ela até quebrar. E aí, por que, com o passar dos anos, começaram a surgir esses mecanismos de autossabotagem, né, do próprio produto, para a gente usar, comprar, usar, e daqui a pouco aquilo não nos serve mais. Né? Então, é uma teia que a gente cai nela e não tem como a gente sair, porque a gente já se acostumou com o ritmo, com uma necessidade de ter aquele produto funcionando perfeitamente, que quando ele não funciona, acaba não nos restando outra solução a não ser comprar outro, né? E aquele ir para o lixo. Né? Que lixo é esse, né? Um lixo que ainda permanece dentro do planeta. Valéria, quer contribuir? É bem desafiador mesmo esse autoconsumo, né? As redes sociais, elas influenciam, né, o nosso consumo, as nossas compras. Então, eu volto a acreditar no poder da educação reflexiva, a educação que ela pensa na educação ambiental, que ela pensa nesse sujeito que ele não, quando a Silvia fala que joga para fora, né, nós jogamos o lixo para fora, ou seja, nós descartamos o lixo na nossa casa, que é o planeta, né? Repensar sobre isso, né? Nós descartamos o lixo na nossa própria casa, que é o planeta. Então, seria mais uma educação mesmo, pensar para que a inteligência artificial ela seja uma aliada, né, nas nossas ações, embora seja muito desafiador, como a Silvia falou. Nós precisamos, os nossos celulares, os nossos aparelhos, eles ficam desatualizados, parece que eles são programados também para durar um determinado tempo. Eles são programados para durar em determinado tempo. Exatamente. Então, nós também acabamos sendo reféns dessa lógica do consumo. Mas nós podemos também retardar isso a partir do momento que a gente pode reprogramar o nosso celular, no caso o celular, reprogramar, fazer uma limpeza, né? E não viver comparando com tudo que a mídia nos apresenta. Isso é importante para todos nós, né? De repente eu posso comprar um material com custo-benefício menor e que vai resolver o meu problema que eu preciso, porque as tecnologias atuais, elas servem para resolver os nossos problemas, né? Mas, de repente, nós podemos utilizar de uma forma mais ética, de uma forma mais que não venhamos consumir tanto e nem descartar tanto, poluindo o meio ambiente. Então, é mais uma educação que está dentro do campo da educação para o pensar, pensando que nós somos parte, né, da terra, é a nossa casa, nós precisamos de proteger, nós precisamos de consumir menos. É isso.
e discutir sempre. Acho que essa mesa, esse bate-papo é muito importante, porque nós estamos discutindo algo que nós estamos vivendo e que nós podemos mudar. Vamos mudando aos poucos, mas só de conscientizar, pensar, bom, eu não preciso de trocar um aparelho agora porque chegou uma nova versão. Eu posso esperar um pouquinho. Eu posso consertar. Então, é isso. É isso aí. Agora, é interessante, né? Quando a gente traz a questão do meio ambiente, você fala da parte do ensino, de repensar. Educação ambiental é uma temática interdisciplinar e transdisciplinar que pode ser trabalhada em qualquer área de conhecimento nas escolas, a partir dos cursos de licenciatura. Então, o futuro professor já começa a pensar, já começa a buscar a educação ambiental nas áreas de conhecimento, de disciplinas que vocês têm na formação, que vocês vão enxergar a educação ambiental em todas as áreas, né? Quem está fazendo curso técnico já começar a pensar como que a sua formação pode favorecer essa diminuição de consumo, essa capacidade que tem nos embutido, né, a capacidade de ter ao invés do ser. Então, muitas vezes o pessoal da área técnica, eles conseguem inovar, trazendo invenções, trazendo reformulações de algo que já existe, né, que é a inovação. Então, como vocês podem olhar para o meio ambiente a partir dessa formação que vocês estão adquirindo e transformar algo que já existe em alguma coisa, em algum produto melhor. Então, pense isso para o TCC de vocês, porque a gente precisa de ações mais sustentáveis, mais socioambientais na nossa vida, porque a gente também precisa cuidar do nosso planeta. A nossa casa de verdade é o nosso planeta. Posso para mais uma provocação? Eu acho que dá para mais uma, e aí a gente já vai se encaminhando para o final. Formação profissional e cidadã, né? Acho que a gente já vem falando disso desde o início da nossa roda de conversa. Desenvolvimento de competências socioambientais e digitais, educação crítica e emancipatória, diante da cultura algorítmica. Aqui ele está falando também, né, dos números de informações que vão modificando ou que vão ampliando o nosso interesse sobre determinada coisa que o algoritmo quer que a gente veja. Reflexão. Estamos formando usuários de tecnologia ou cidadãos críticos frente à inteligência artificial? Queria dizer uma coisa. Cada provocação dessa daria uma roda de conversa, né? Se a gente pensar sobre tudo isso aí, cada uma dá para a gente debater, discutir, e traz assim bastante motivo para reflexão. Quando a gente fala do meio ambiente, né, que foi a questão anterior, eu fico pensando, será que a gente se sente parte desse meio ambiente? Né? Até que ponto a gente se sente parte? Porque quando a gente fala assim, a gente precisa de uma educação ambiental, eu concordo com tudo que foi dito, mas será que realmente a gente tem aquele sentimento de pertencimento? Porque, às vezes, parece que a gente está falando de uma coisa lá fora, o meio ambiente. E eu sou o meio ambiente, eu faço parte, né? A mesma coisa na questão que você coloca agora, né? A inteligência artificial. Ela está aí, ela existe, né? Mas eu não, e a gente está falando disso o tempo todo aqui nessa nossa conversa, eu não deixei de ser humano. E o que é que me diferencia da máquina? O que me diferencia da inteligência artificial? Então, quando a gente busca essas questões, ou quando eu formulo um texto, ou quando eu formulo
uma apresentação, o que me diferencia daquela máquina que está produzindo? São essas competências socioemocionais. Eu tenho essa capacidade de discernimento, ou pelo menos deveria ter, né? Eu preciso trabalhar essas questões aí, que são as questões da humanização, as questões da humanização, a questão da emoção, as questões da relação com o outro, né? Como que eu vivencio isso junto com o outro, como que eu produzo, né, conhecimento, e aí a gente pode falar de um conhecimento sistemático dentro da escola, como um conhecimento que não é sistemático, mas que a gente aprende também nas nossas relações, né, de amizade, nas nossas relações familiares. Que tempo é esse, né, quando a gente pensa, agilizou o meu tempo, e aí? A gente fala do ócio, o ócio é necessário. Já lá dentro da filosofia, se tinha, né, as questões do ócio criativo. É aquele momento em que eu estou ali e, de repente, eu tenho um insight para alguma questão, e aí tudo isso precisa vir à tona, né? A gente precisa ter esse conhecimento, porque aí a gente vai ter, sim, uma educação, igual está ali, crítica, emancipatória, porque eu vou ter condições de fazer essa análise, né, das questões aí do dia a dia. Eu penso que essa pergunta é uma provocação mesmo para todos nós e para quem está assistindo, né? Porque estamos formando usuários de tecnologia ou cidadãos críticos frente à inteligência artificial? Como é que essa inteligência artificial está sendo utilizada no campo do saber, nas relações de ensino e aprendizagem? O meu aluno, ele está sabendo utilizar a inteligência artificial? Ele está entendendo qual é o papel dessa ferramenta na construção do seu próprio conhecimento? O professor, ele sabe qual é a importância dessa inteligência artificial para o seu trabalho e na forma como ele avalia o seu aluno que usa a inteligência artificial? Como tem sido mostrado, e aí vem nas discussões que vocês trouxeram, né, aqui mesmo nessa roda de conversa, do papel do professor do presente, do professor do futuro, né, como ele está se preparando para o uso dessa inteligência artificial, uma vez que o aluno dele já utiliza essa ferramenta, talvez de forma indiscriminada, talvez de uma maneira acrítica, né? Então, que orientações estão sendo dadas a ele de como utilizar, de como aproveitar o seu conhecimento a partir de uma otimização de um recurso como a inteligência artificial, que é bem o que você falou também, né, Sandra? O papel do professor, ele vai se manter a partir do ponto em que ele se perceber qual é, de fato, o papel dele nessa nova sociedade, nessa nova relação de ensino-mediação, né? Eu gosto muito da palavra mediação, porque a função docente de hoje, ela é diferente da função docente de alguns anos atrás. Como você falou, que o professor chegava com o seu conhecimento e ali ele apresentava as informações para que o aluno transformasse essas informações em conhecimento, muitas vezes associado ao seu dia a dia, ao seu contexto, muitas vezes não, sem contexto. Mas esse era o papel do professor há uns anos atrás, que não quer dizer que era um papel errado, mas era o papel que se exigia para aquela época, para aquela sociedade. Mas e hoje? Né? Então, essa mutação na função docente, ela se faz necessária para que nós permaneçamos úteis, necessariamente úteis, porque essas orientações elas precisam ser dadas para exatamente formar esse usuário de tecnologia como um cidadão crítico frente às inteligências artificiais. Valéria, você quer acrescentar? Muito bem, vocês falaram muito bem, concordo com tudo. E é exatamente isso. Eu penso que para formarmos, né, esses sujeitos críticos,
uma educação também por meio do questionamento, né? Essas perguntas, esses questionamentos que foram feitos no decorrer dessa mesa redonda, desse bate-papo, nos fizeram refletir, discutir, abriu-se oportunidades para diálogos. Então, esse também é um caminho, né, para a formação de sujeitos críticos. A partir do questionamento, do diálogo, da conversa, do bate-papo, sobre as questões, sobre a inteligência artificial, sobre as competências socioemocionais, ou seja, é preciso que o espaço educativo, que a sala de aula, que a educação, para que ela seja crítica e emancipatória, ela tem que ter espaço para o diálogo, ela precisa ser dialógica. Sem o diálogo, sem a problematização, nós não conseguimos caminhar numa educação que seja de fato de qualidade, que seja crítica e que seja para mudança. Porque nós estamos vivendo tempos de mudanças e nós precisamos de caminhar nessa mudança a partir de uma educação problematizadora. E é isso que nós fizemos aqui. Perfeito. Aí sim a escola se torna um ambiente muito interessante, que possivelmente ganha a competição, né, essa competição desleal das tecnologias, em que ele pode usar o tempo e a hora que ele quiser, mas quando ele passa a ter criticidade, ele vai perceber que o campo da escola é muito interessante, tanto quanto, se não mais, porque vai formar ele, vai orientar e ensiná-lo a ser um cidadão não alienado, onde ele pode criticar e contribuir com aquilo que a inteligência artificial apresenta para ele. Muito interessante essa sua fala, que ela nos remete às metodologias, né, que são utilizadas dentro de sala de aula, que é o que também faz com que o campo da escola seja um ambiente atrativo e agradável, quando você traz conteúdos ou formações colaborativas. A troca que a Sandra falou, né? É um ambiente onde se aprende de forma coletiva, docente com discente, discente com docente, e com outros profissionais da educação que habitam ali no espaço da escola, porque a gente está aprendendo o tempo todo, a gente aprende nas conversas, a gente aprende na fila do banco, às vezes mesmo sem participar, ouvindo uma conversa, você aprende uma receita de bolo, você aprende uma orientação, aprende uma piada, você está aprendendo o tempo todo, e não pode ser, e não é diferente no campo da escola. Só que essas formas de aprendizagem, elas precisam estar contento do seu tempo atual, atendendo às demandas sociais dessa sociedade, desse aluno diversificado e diferente que a gente tem na atualidade. Sandra, você quer contribuir com alguma coisa? Eu acho que dá tempo para mais uma provocaçãozinha. Então, vamos lá, ué. E é muito interessante também, somando ainda o que vocês falaram, e a Valéria, principalmente, né, desses espaços de saberes, a gente aqui também estamos nos pondo a refletir, né, questionando e discutindo essas questões, essas provocações que não são apenas provocações para quem está nos vendo, nos assistindo agora, mas são provocações para a gente. Muitas vezes, durante as falas, né, das minhas colegas aqui, eu estou refletindo sobre o que elas estão falando e estou internalizando informações que antes eu não tinha pensado. Então, ver como é potencializado quando a gente aprende com o outro, né? Quando essa construção ela é coletiva, porque não existe um ensaio numa roda de conversa, as coisas acontecem da forma como estão acontecendo aqui, e a gente vai aprendendo durante o percurso em que cada uma fala uma coisa, questiona a outra, concorda, valida, desvalida, porque isso nos faz pensar e é isso que nos forja como seres humanos. Então, aqui vamos para mais essa última provocação, nossa aqui, depois eu vou deixar outra para vocês, e respondendo aí, dimensões sociais e comportamentais, mudanças nos hábitos, na comunicação e nas relações humanas.
a inteligência artificial e a manipulação de dados, emoções e consumo. Já falamos sobre tudo isso. Pergunta provocativa: o quanto de nossas escolhas ainda são realmente nossas? Eu acho perfeito a gente fechar essa discussão nossa com essa pergunta. Eu acho que eu queria trazer uma reflexão em cima dessa pergunta. O quanto que a gente se conhece? O quanto que a gente sabe o que a gente deseja e o que a gente realmente quer? A partir daí, a gente vai começar a ter essa percepção de quais são as escolhas que são nossas. Então, assim, tem aquele desenho lá da Alice, né, que é tão falado, daquela parte do coelho e que aparece os vários caminhos, e que ela pergunta qual seria o direcionamento, e ele pergunta para onde que ela quer ir. É exatamente essa reflexão que a gente precisa fazer, seja gente adulto, né, seja gente professor, ou seja gente aí aluno. O que eu desejo para mim? Qual a escolha, qual o caminho que eu quero seguir? E a partir desse caminho, a partir dessa escolha que eu vou fazer, aí eu vou ter essa percepção aí. Porque aí não é qualquer coisa que eu vou aceitar, não é qualquer informação que vem de fora que vai estar me atendendo. E também eu vou conseguir ser mais seletivo. Eu vou começar a observar o que está por trás daquela informação que eu estou vivenciando, que eu estou vendo, que eu estou recebendo, né? Então, assim, a comunicação, ela tem se dado de forma muito intensa e de forma variada. A Silvia, ao longo aí da nossa conversa, deu o exemplo do telefone. A gente ligava, hoje a gente manda mensagem, agora a gente manda áudio, né? Agora já tem um aplicativo que, quando a gente fala, ele já transforma, né, em escrita, mas a gente não perdeu ainda aquela capacidade de olhar o que o outro está sentindo, de olhar no olho, de ter essa necessidade de estar pertinho. A gente não consegue viver totalmente isolado. Nós somos seres humanos e precisamos uns dos outros. A gente precisa dessas relações. Então, a partir do momento em que eu me conheço, que eu sei para onde eu quero ir, que eu tenho um direcionamento, eu começo a saber e a fazer essas escolhas com mais sabedoria. Muito bem. Valéria, quer acrescentar? Eu fiquei pensando, sabe, nessa pergunta provocativa, o quanto de nossas escolhas ainda são realmente nossas. Eu fiquei pensando na cultura, né? Nós somos seres sociais, coletivos, e a cultura nos molda, né? Então, assim, é uma pergunta que vale exatamente mais reflexão, é uma pergunta aberta, para pensar, será que nós escolhemos, mesmo se nós estamos inseridos numa cultura, e essa cultura já nos orientou a tomarmos decisões ou caminharmos por determinados caminhos? Então, é uma outra reflexão. A gente não pode esquecer da cultura, né? Então, é isso. Essa pergunta, né, ela é muito filosófica. Se você se aprofundar, parece que ela leva a gente para um universo paralelo. Né? O quanto de nossas escolhas ainda são realmente nossas. E aí a Sandra vem com uma metáfora perfeita, né, da Alice, né, e do coelho, que pergunta onde você quer chegar. Será que a gente já se perguntou o que a gente quer de fato? O que a gente quer? A gente. E a gente não esteja fazendo algo por causa dos outros, ou por causa da mídia, por causa das manipulações dos algorítmicos. Exatamente. Né? Então, qual é o momento em que a gente realmente está sendo a gente? O que de fato a gente quer fazer, a gente quer ser, onde a gente quer chegar? E aí, quando você traz a cultura, se você parar para pensar, é provocação. A cultura, ela também faz isso com a gente. Não só a cultura tecnológica, mas a nossa cultura ancestral.
né? Ela Exatamente. também faz isso com a gente, até que chega um momento que você rompe, né? Você É. rompe com aquela cultura, porque não, isso daqui foi do meu pai, foi da minha mãe, foi do meu avô, da minha avó, honro eles, mas agora eu quero fazer as minhas escolhas. Então, até nisso. Então, é uma pergunta assim que ela transcende, ela leva a gente para um universo paralelo e que, assim, dá meio que para dar uma pirada com ela aqui, né? Tá. E outra coisa, leva tempo também, né? Quando a Sandra fala assim sobre o autoconhecimento, leva tempo para os sujeitos se autoconhecerem. Então, é importante nós também compreendermos o tempo que cada pessoa leva para se descobrir, né? E para romper com os sistemas que oprimem. Então, é preciso ter essa consciência também. Isso, é preciso ter a consciência. O tempo é realmente de cada um, mas eu tenho que tomar a consciência para saber que algum momento, né, a minha chave vai virar, não importa quando. Exatamente, é isso. E aí, assim, para a gente fechar, foi ótimo a gente encerrar, né? Teriam outras perguntas, mas essas perguntas vão ficar para o público, ficarão para o público, mas é porque quando a Sandra fala, né, da metáfora, me veio na memória uma coisa que a tecnologia não tem, que é só o ser humano que tem, que é exatamente, eu penso, como o oposto da inteligência artificial, é a inteligência emocional. Então, quando você se conhece, você tem a inteligência emocional, que é algo que a gente não pode perder. Para continuarmos com a inteligência emocional, nos utilizando como os recursos, com os recursos da inteligência artificial. Mas entender que a inteligência emocional é só nós que temos. E é ela que define muitas coisas, que a inteligência artificial não vai dar resposta. Exatamente. E aqui eu deixo, então, de provocação para o público, né? Vocês vão pensando aí, responda aí para a gente, né? Caminhos para uma inteligência artificial ética e sustentável. E aí, como abordagem, tem a regulação, a transparência e governança tecnológica, integração entre ética, ciência, educação e meio ambiente, coisas que a gente já falou aqui ao longo da nossa discussão. E aí a gente provoca, né? Trazendo uma síntese ao mesmo tempo. Tecnologia com responsabilidade é caminho para o futuro humano e ecológico. Concordam? Caminhos para uma inteligência artificial ética e sustentável. Aí, de novo, é a regulação, a transparência, a governança tecnológica, a integração entre ética, cidadania, ciência, educação e meio ambiente. Eu estou repetindo, deixa eu pular aqui. Encerramento do debate. Então, título: Humanizar a inteligência artificial, né? Pensar nesse título, como a gente pode humanizar a inteligência artificial. Na verdade, ela vem tentando se humanizar, né? Como a gente pode se defender disso, eu acho que é essa a questão. Retomar os principais desafios e possibilidades do que a gente discutiu aqui, espaço para perguntas e reflexões que vocês vão deixar aí para a gente analisar e responder, e como podemos, como educadores e técnicos, construir um futuro digital mais justo e sustentável. Como? A gente também deixou aí algumas dicas para vocês. E aqui são as provocações finais que nós elaboramos para vocês, né? Até que ponto a inteligência artificial deve ter autonomia nas nossas vidas e no trabalho humano? Como equilibrar o uso da inteligência artificial na produção sem desvalorizar o ser humano? Como a ética, a educação, o trabalho e o meio ambiente se apresentam nesse novo panorama tecnológico, na atualidade, olhando para o futuro? Como visualizamos o futuro do comportamento social e do planeta? Qual tem sido o papel da escola e do educador nas discussões de tais temáticas? Ou seja, essas perguntas, ela é uma síntese de tudo que nós discutimos aqui e que acaba levantando o leque para novas discussões. Então, é uma discussão que ela tem um ciclo talvez infinito, assim como a humanidade, a gente pensa ser infinita, mudando
conforme o contexto social, se transformando, mas existindo. E o nosso planeta? Até quando ele vai suportar muitas questões, muitos comportamentos que nós estamos fazendo, ou ele também vai se transformar? O que a gente está fazendo para essa transformação? Alguns princípios da educação profissional e tecnológica, né, para vocês levarem para pensar: considerar a educação como direito do cidadão, universalizar o ensino, promover a educação pública gratuita e de qualidade, né, combater o analfabetismo, apoiar a diversidade cultural e organizar coletivamente o trabalho escolar. Isso para os professores da formação profissional, formação da educação profissional e tecnológica, pensar na hora da elaboração dos seus planos de aula, na hora de elaborar ou pensar a metodologia para os seus alunos. E o papel dos educadores na EPT, na Educação Profissional e Tecnológica. Necessidade de formação contínua, né? Nós precisamos, e aí eu não falo só dos professores, isso é de modo geral, e quando eu falo educadores, eu estou falando do professor, eu estou falando do aluno que também em algum momento ele educa, eu estou falando do pessoal de apoio, do pessoal da secretaria da escola, eu estou falando da sociedade de modo geral. O que é a formação continuada? É a definição de formação continuada, pensar, porque formação continuada pode ser aquele momento em que você está na escola, trocando, conversando na sala dos professores com o seu par e descobrindo coisas novas com o seu aluno. Esse momento é uma formação continuada, né? Foi um momento pensado para CEMEP, que é uma semana vocacionada e direcionada para a educação, para cursos técnicos, para a licenciatura do Instituto Federal. Então, isso é uma formação continuada. A gente, na troca dos saberes, nós estamos nos formando, estamos nos forjando. Exemplos de modalidades, né? A gente tem aí os cursos, as oficinas, seminários, o pós-graduação, que são formas de formação continuada. E quais são os objetivos da formação continuada? É o que a gente trouxe, né, como última provocação. Qual caminho eu vou tomar? Depende de onde eu quero chegar. Então, qual é a formação que eu darei continuidade dentro desse rol infinito de áreas de saberes que a minha profissão me traz? Eu vou me especializar em que área? Eu quero me aprofundar em quais áreas? Quais delas têm correlação? E aqui a gente finaliza, né, trazendo uma mensagem, que encerramos este momento com o coração cheio de esperança e inspiração. A formação continuada não é apenas uma jornada de aprendizado, mas um compromisso profundo com o futuro. Cada passo que damos é um reflexo do nosso desejo de transformar vidas, de acender a chama do conhecimento e de trocar o amanhã com mãos mais preparadas e mentes mais abertas. Que sigamos firmes nesse propósito, cultivando sonhos, enfrentando desafios e, acima de tudo, acreditando no poder transformador da educação. Porque ensinar é semear o futuro e o futuro está em nossas mãos. Muito obrigada a todos que participaram. Agradeço muito a participação das minhas amigas de profissão aqui presentes. Foi um momento muito agradável, um momento muito feliz para mim. Eu saio daqui muito melhor do que cheguei, né, com as contribuições de vocês. Agradeço a participação do público, peço que continuem participando. A gente vai sair do ar, mas isso aqui vai ficar disponível depois no YouTube para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem e fazerem as suas contribuições, porque vocês também nos ajudam, a sociedade, e essa sociedade vocês também fazem parte dela. Silvia, Valéria, foi assim, um prazer enorme estar aqui, e foi um momento assim, muito agradável, com certeza eu saio muito melhor do que eu entrei. Eu também quero agradecer o convite, agradecer a parceria e de estarmos aqui, né, mediando conversas, diálogos, para melhores possibilidades. Muito obrigada. Só uma informação que penso eu ser válida, né? E já que estamos num momento de transição, eu também estou transitando
para esse momento tecnológico em que nós estamos vivendo, de maneira nenhuma desmerecendo os teóricos, os autores que nos moldaram na nossa formação, na nossa atuação profissional, que estão aqui na nossa mente, né? Quando a gente fala, a gente não traz só a nossa voz, a gente traz vozes que fizeram com que os nossos pensamentos e as nossas ideologias chegassem nesse ponto que estamos hoje. Mas não houve referência no final dessa apresentação, porque tudo que apresentamos aqui partiu da nossa experiência prática, da nossa vivência, com o auxílio e o suporte das inteligências artificiais, tá? Mas isso não quer dizer que a gente esteja desmerecendo os teóricos, porque a gente só chegou aqui por conta deles, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês e até um próximo evento.